Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui na nossa quinta videoaula. E aí eu trouxe uma nova novidade para vocês. Certamente vocês já devem ter ouvido falar sobre eletronegatividade. Não? De fato, eu acho que alguns não ouviram falar sobre eletronegatividade. Espera um pouquinho. Vamos pensar na água. Mas o que a água tem a ver com a eletronegatividade? Tudo a ver. Pensem numa piscina. Se vocês baterem a mão numa piscina, vão perceber que a água se espalha e logo ela se agrupa de novo. Seria a mesma coisa se vocês pegassem um copo com água e derramassem sobre uma superfície. E aí então vocês espalhassem essa água. Verificaria na sequência que as moléculas próximas de água tenderiam a se agrupar. Mas ainda não entendi o que isso tem a ver com eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que os átomos têm de atrair os elétrons para si. E isso vai sair numa tabela periódica aí para vocês. Observaram, né? Então, é dessa forma aí que eu vejo a eletronegatividade, por essa regrinha. Ah, mas ainda não entendi o que você disse em relação à água. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver quer dizer aí que lá na água existe uma tensão superficial da água. Essa tensão superficial veio das pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio elas foram criadas através dessa eletronegatividade. Ah, mas é muita coisa ainda para vocês assimilarem? Para isso, então, e para vocês entenderem as próximas reações, é necessário aí que vocês tenham em mente o que é polar e apolar. Ah, para isso é fácil. Eu penso que polar é aquela substância que forma polos, e apolar é que não forma polos, e se for polar, vai se dissolver na água, e se não for polar, não se dissolve. Mas já pensaram aí na geometria espacial dessas moléculas? Observem aqui. Existe uma regrinha básica para vocês saberem o que é polar e apolar. Através dessa geometria espacial, dessa regrinha que eu vou passar aqui para vocês, tudo vai ficar muito mais claro. Então, não esqueçam aí, um caderno e uma caneta na mão. Vai começar mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui agora para os nossos exemplos, vamos ver aí as substâncias que são ditas como polares, aquelas que formam polos. Então vamos ver por aqui. Primeiro vocês têm que saber aí o que é eletronegatividade. Eletronegatividade é aquele cujo átomo é capaz de atrair o elétron para si em uma reação química. Vamos ver aqui? Aqui, ó, um macetinho bem simples, das formas geométricas. Então aqui, ó, representado 5 exemplos para vocês. No primeiro exemplo, eu tenho 2 átomos que se ligaram. Só lembrando, para eu falar que é polar ou apolar, diante aqui toda essa geometria, eu estou trabalhando com moléculas. E só lembrando, moléculas fazem ligações covalentes. Não é uma ligação iônica, onde eu já tenho aquele íon fórmula, onde um é positivo e o outro é negativo. Aqui é uma tendência em ceder o elétron. Ele não vai ceder completamente, é só uma tendência, ok? Então vamos lá para a geometria espacial. Então aqui estão os macetes. Se vocês tiverem um desses macetes aqui, uma dessas fórmulas representados, tudo indica que seja então uma molécula polar que forma polos. Por exemplo, nesse caso eu tenho aí 2 átomos. Contudo, esse aqui é mais eletronegativo do que ele, ou seja, ele vai atrair o elétron para si, de tal forma que ele vai ficar com uma carga levemente negativa e o outro uma carga levemente positiva, porque ele acabou cedendo o seu elétron. Então, olha só. Pronto, uma carga levemente negativa e outra positiva. Isso quer dizer uma substância polar, formou polos. Agora, nesse caso aqui, nesse segundo exemplo, essa substância, esse átomo, é mais eletronegativo do que esse. Logicamente, ele vai gerar um polo. Só que a tendência ele está atraindo mais para ele. Então, eu coloquei essa flechinha pequenininha aqui, é só a nível aí de representação. Mas
todo ele vai atrair o elétron. Então, essa porção vai ficar positiva e aqui negativa, porque ele pega o elétron para si. Só lembrando, é uma tendência a atrair esse elétron. Um outro exemplo aqui no caso, aqui, com essa geometria espacial angular, onde aqui ficará negativo e aqui positivo. Nesse caso aqui já está representado, né? Atraiu os elétrons de tal forma que negativo e aqui positivo. Vamos voltar então aqui para nossos exemplos. Eu tenho o ácido clorídrico, HCl. Quem é mais eletronegativo? De acordo com aquela tabelinha que eu mostrei há pouco aí para vocês, vocês perceberam que o cloro sim é mais eletronegativo. Obviamente ele vai atrair o elétron para ele. Aqui ficará positivo e aqui então negativo. Agora vamos para um segundo exemplo. Olha só essa fórmula. Nesse caso dos três, quem é mais eletronegativo é o nitrogênio, mais do que o carbono. E o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ou seja, o carbono atrai o elétron do hidrogênio. E o nitrogênio, por sua vez, do carbono e do hidrogênio. Mais uma substância aqui polar. Um outro caso aqui, ó, para mostrar para vocês. Percebam que eu não posso colocar a molécula de água numa forma linear, porque existem ainda elétrons que não foram pareados. Logo, essa repulsão entre os elétrons cria essa forma angular aí da molécula de água. Então, o vetorial resultante aqui também vai ser diferente de zero. Então, aqui o vetorial resultante diferente de zero. Um outro exemplo é esse aqui, onde o nitrogênio se uniu a 3 cloros. O que vai acontecer? O cloro, por ser mais eletronegativo, acaba atraindo os elétrons do nitrogênio. Aqui também eu tenho a formação aí de um polo, né? Positivo para o nitrogênio, negativo para o cloro. Agora aqui, ó, num outro exemplo. Nesse caso aqui, o hidrogênio e o carbono. O carbono é mais eletronegativo, logo ele atrai o elétron para si. Contudo, esse cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Só que em contrapartida, eu tenho os outros dois cloros embaixo, que atraem os elétrons para ele. E se eu fizer a soma vetorial, isso vai ser diferente de zero. Então, se eu acompanhar aqui por essas regrinhas aqui, se vocês pegarem uma fórmula aí, no qual caiu uma geometria espacial como essa daqui que eu mostrei para vocês, a molécula será polar. Agora, vamos para o exemplo das moléculas apolares. Voltando aqui agora para o exemplo das substâncias apolares. Vamos lá então para os macetes básicos que vocês podem encontrar aí. Atenção para a geometria molecular. Temos aqui esses exemplos aqui, aonde esses dois átomos, ambos com a mesma eletronegatividade. Então, forças iguais se anulam. Portanto, o seu vetorial resultante é igual a zero. Nesse segundo caso, aqui as forças opostas com a mesma intensidade também acabam se anulando. Então, o vetorial resultante também é igual a zero. Outros exemplos que nós iremos encontrar são esses daqui. Então, se vocês encontrarem geometrias angulares, geometrias moleculares angulares, como essas daqui, mesma coisa, caem como vetorial resultante igual a zero. Logo, é uma molécula apolar. Vamos lá para os exemplos? Aqui nós temos a molécula de cloro. Cloro, ambos têm a tendência a atrair elétron para si. Então, acaba anulando a sua força. Por isso, o vetorial
resultante é igual a zero. Um segundo exemplo, o CO2. Nesse caso, eu tenho uma força que impulsiona os elétrons para esse oxigênio, mas também para o outro oxigênio. Portanto, forças em sentidos opostos também se anulam. Eu caio aqui nesse segundo exemplo. Agora, vamos pegar um que seja semelhante a esse exemplo aqui, que seria aqui o de baixo, o CH4, metano. Vamos lá? Carbono é mais eletronegativo do que os hidrogênios, mas devido à sua geometria molecular, acaba anulando essas forças. Portanto, o seu vetorial resultante também é igual a zero. Cai nessa fórmula aqui, geometria molecular. Agora vamos para o último exemplo, que seria esse aqui que eu passei para vocês. Olha lá, o boro, ele é o menos eletronegativo. Nesse caso, o cloro é mais eletronegativo do que ele. Esse cloro atrai para ele. Esse cloro atrai elétrons para ele. E esse aqui acaba pegando o elétron dele, de tal forma que a força resultante também se torna igual a zero. Portanto, o seu vetorial é igual a zero. Vetorial igual a zero, eu dito aí que é uma substância como apolar, ok? Então, se vocês pegarem umas fórmulas geométricas como essa aqui, umas geometrias moleculares como essas que foram passadas, referem-se a moléculas apolares. Agora, vamos finalizar aí com as pontes ou ligações de hidrogênio, que são feitas com as moléculas polares. Quando tem hidrogênio envolvido e quando esse hidrogênio ele se liga a substâncias mais eletronegativas, como no caso aí o nitrogênio, o oxigênio ou o flúor. É o que garante aí a formação das proteínas, por exemplo, e também a tensão superficial do líquido. Voltamos lá no próximo exemplo. Voltando aqui para o nosso exemplo, coloquei aqui para vocês 5 moléculas de água, para mostrar agora as pontes de hidrogênio. Como elas são formadas? Elas são formadas através das pontes que o hidrogênio faz com outros elementos mais eletronegativos, como no caso, nitrogênio, flúor ou oxigênio. Vamos ver aqui um exemplo? Vocês viram lá na aula passada que aí, através das ligações covalentes polares, forma-se polos. No caso aqui, quando eu penso na molécula de água, o oxigênio ele fica carregado negativamente, já o hidrogênio acaba carregado positivamente. Essa carga positiva acabará atraindo outros elementos com cargas negativas, que no caso aqui seria o próprio oxigênio de uma outra molécula de água. Observem as ligações que vão ser feitas aqui. Por isso que é chamado de ligação de hidrogênio, ou também conhecido como ponte de hidrogênio, no qual o hidrogênio ele vai se ligar com outro átomo mais eletronegativo, e pode ser um nitrogênio, oxigênio, ou no caso aí, o flúor. Se eu pensar na molécula de água, uma atraindo a outra, é aí que se forma a tensão superficial do líquido. Vamos pensar no caso da piscina. Se vocês baterem a mão na piscina, ocorrerá um afastamento das moléculas de água, devido à pressão que foi exercida. Mas logo, essas moléculas vão se unir novamente, dando aquela superfície. É o que garante que uma aranha consiga flutuar na água, como também garante que aí, no caso, uma folha também consiga flutuar ali também. Se vocês pegarem uma água e derrubarem uma superfície, e aí esparramarem essa água, vocês perceberão que logo as moléculas de água têm uma tendência grande em se atrair. Isso acontece por conta das pontes de hidrogênio. Só que as pontes de hidrogênio, elas não formam moléculas. Elas são mais fracas do que as ligações iônicas, que no caso formam os ionofórmulas, ou no caso aí da ligação covalente, que aí essa de fato forma molécula. Só que elas são muito importantes, no caso, para gerar a tensão superficial da água e também são importantes em outras substâncias, como no caso, formação de proteínas ou mesmo formação de DNA.
Então, nas próximas videoaulas, vocês vão perceber essas pontes de hidrogênio. E também vamos ver aí, nas próximas, as reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo. Até a próxima videoaula. E se vocês gostaram, não esqueçam, dê um like, assine o nosso canal. E também, para acompanhar as aulas que vêm na sequência, ative o sininho. Até lá!